Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente tem uma pergunta. A pergunta é simples, né? A equação 3 seno de πx igual a e de x tem solução? A pergunta é simples, mas a equação não é uma coisa tão simples assim. E, em geral, se você for tentar resolver isso por meios assim analíticos, por pegar um lápis e um papel, não é simples de resolver. Claro que você pode eventualmente apelar para uma calculadora, um computador e tal, mas em geral não é simples de resolver isso daqui. E bom, nós vamos tentar dar uma resposta para essa pergunta e ao mesmo tempo recordar um teorema importante do nosso curso de cálculo, que é o teorema do valor intermediário. Então, vou só recordar aqui, a gente costuma chamar para os mais íntimos, ele é o TVI, teorema do valor intermediário. O TVI tem uma hipótese somente. E a hipótese é, você tem que ter uma função que seja contínua no fechado. Contínua em algum intervalo fechado. E depois que você tem isso, qual é a conclusão do teorema? Eu vou fazer um gráfico para te explicar melhor. Ok? Então, vou colocar aqui um intervalo fechado AB. Como o intervalo está fechado, ou seja, ele inclui os extremos A e B, a sua função tem que estar definida nesses extremos. Então, existe um f de A, existe um f de B. Eu vou colocar aqui um pouquinho maior, mas não precisa ser assim. Não necessariamente, é só uma ilustração. Então, aqui você tem f de A e aqui você tem f de B. Ok. O que é que diz o teorema? Diz o seguinte, para cada número que você escolher entre f de A e f de B, vou colocar aqui um K, existe algum número aqui entre A e B, tal que f desse número dá o K. Então, basicamente, você teria aqui um patamar, qualquer número que você escolher entre f de A e f de B, vou colocar aqui um patamar aqui, um K. Isso significa o quê? O gráfico da função tem que cruzar essa reta. Falar, professor, mas não estou entendendo. Por que isso significa isso? Veja, você vai ter que ter, em algum ponto do seu domínio, você vai ter que encontrar algum x0 ou algum c, tal que a f de c seja igual a k. Ou seja, esse ponto tem que fazer parte do gráfico. E como é que você interpreta isso dessa forma que eu estou dizendo? Olha, você tem que sair do a f de A e chegar no b f de B de maneira contínua. E não tem como você sair daqui e chegar lá sem você passar por essa reta. Senão você teria que dar um salto, a função já não seria contínua. Então, para todo número, para todo valor intermediário na imagem entre f de A e f de B, necessariamente tem um número do domínio C, tal que f de C tem que ser igual ao K previamente escolhido. Esse é o teorema. Nota que nós dizemos, existe um C, pelo menos um C. É claro que o gráfico poderia cruzar aqui e você poderia ter vários números no domínio. Mas o teorema garante a existência de pelo menos um deles. Tudo bem? Você fala, tá, professor, mas isso aí tá uma viagem, tem uma equação complicada, tem um teorema que eu também estou estudando ainda, como é que nós vamos usar isso? Vamos começar a nossa solução, eu vou te guiar para alguma resposta. Então, eu vou começar aqui, a priori, olhando para a equação e definindo f de x igual a 3 seno x, aliás, 3 seno de πx menos e de x. Você pode olhar na equação, eu passei o e de x para o outro lado subtraindo e do outro lado onde tinha zero, na equação, eu coloquei o meu f de x. Perguntar se aquela equação tem solução é perguntar se essa função aqui, eventualmente, se iguala a zero. Ou seja, se essa função possui uma raiz. Então a gente quer responder, será que essa função possui alguma raiz? Para eu responder se ela possui alguma raiz, a minha tentativa é tentar primeiro colocar aqui, ver, observar que essa função é contínua. Tá? E ela vai ser contínua em qualquer número real. Por quê? Ora, porque o seno é uma função contínua, π vezes x é uma função contínua, a composta dessas duas é contínua. Isso é uma coisa que você pode se lembrar. A composta de duas contínuas é contínua. E mais do que isso, depois você multiplica por uma constante, o que não interfere na continuidade, e subtrai por outra função contínua aqui, que é a função exponencial. Logo, a subtração de duas funções contínuas ainda é uma função contínua. Então, essa hipótese de continuidade está vencida, né? Nós estamos trabalhando aqui com funções bem bonitas, bem comportadas, seno, exponencial. A minha ideia é, vamos tentar observar algum número em que a f seja negativa,
algum número em que ela seja positiva. E como ela é contínua, ela vai ter que passar pelo zero, pelo teorema do valor intermediário. Então eu vou testar, por exemplo, para x igual a zero. Fazendo x igual a zero, f de zero, a gente vai colocar zero em tudo aqui. Então vai ficar 3 seno de zero menos e elevado a zero. E o seno de zero dá zero, e o e elevado a zero dá 1, deu menos 1. E vou aproveitar o seno de πx aqui, para que isso daqui, vou tentar aqui para que isso fique positivo. Para que isso aqui fique positivo, eu vou tentar que o seno seja o seu valor máximo. E para o seno ser o seu valor máximo, o argumento tem que ser π sobre 2, o primeiro argumento. Então eu vou colocar o x aqui igual a meio. Vou colocar aqui para x igual a meio. Eu vou ter f de meio. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vai ficar 3 seno de π sobre 2 menos e elevado a meio. Ok? E como eu falei, o seno de π sobre 2 é 1, então isso vai dar 3 menos a raiz de e elevado a meio. Aí você fala, professor, mas eu não sei calcular isso. Você, na verdade, não precisa calcular. Basta você saber que o e é menor do que 3. E, bom, a raiz de e é menor do que 3. E aí você tem 3 menos uma coisa menor, esse número vai dar positivo. Então, nota aqui como é que você está com a sua função. Ó. Primeiramente, você está no intervalo entre 0 e meio. No 0, ela deu menos 1. Ok, vamos fazer um esboço aqui. No 0, ela deu aqui menos 1. No meio, ela deu alguma coisa que eu nem sei o que é, mas basta eu saber que é positivo. Então, aqui no meio, ela deu positivo. A função é contínua em todos os números, em particular no intervalo 0,5, no fechado 0,5. Isso me garante o quê? Que, de alguma maneira, ela tem que passar pelo zero. O zero aqui é um valor intermediário entre menos 1 e alguma coisa que é positivo. Então, dado um valor entre f de A e f de B, que no caso é o zero, existe algum número aqui, C, no seu domínio, entre 0,5, tal que f de C vai dar zero, ou seja, essa função tem uma raiz. Então, a resposta, pelo valor intermediário, então a gente poderia escrever aqui, né, isso implica, pelo TVI, o quê? Que existe um C pertencente ao intervalo 0,5, tal que f de C é igual a zero. E você pode notar que se o f de C é zero, você pode substituir o C aqui, o C aqui, o C aqui, vai ficar zero. E é exatamente a mesma coisa que dizer que aquele mesmo C é uma solução dessa equação aqui, ó, que é a equação que a gente começou o nosso problema. Ou seja, a resposta é afirmativa. Sim, pelo teorema do valor intermediário, essa equação tem solução. Um outro aspecto só que eu queria observar para a gente terminar é o seguinte: o TVI garante a existência de uma solução. Mas a gente, a priori, ou seja, tem uma solução ali entre 0 e meio, mas a gente, a priori, não determina qual é a solução ainda. Mas não tem problema, a resposta é afirmativa, a equação tem uma solução. Eu espero que tenha ficado claro, que todos tenham entendido. Obrigado pela atenção e até uma próxima.